Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje nós vamos falar sobre a 5ª competição brasileira de arbitragem, organizado pela Câmara de Arbitragem Empresarial Brasil, Camarb. Um evento de grande importância acadêmica, que já ganhou 5 edições e que formou no calendário nacional uma data importante que as academias têm se preparado para mandar suas equipes com muita qualidade. Tive a oportunidade de participar dessa edição e pude constatar isso. A gente vai conversar com o organizador desse evento, então fica aqui com a gente que daqui a pouco a gente volta. Fazer ao vivo, né? Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Eu sou Asdrubal Júnior. Estou aqui com o Dr. Marcelo Dias Gonçalves Vilela, presidente da Camarb, Câmara de Arbitragem Empresarial Brasil, uma das mais importantes instituições de arbitragem do país. E ela organiza a Competição Brasileira de Arbitragem, um evento acadêmico de grande importância, que tem inserido no universo da formação jurídica a experimentação do Instituto da Arbitragem, da vivência do procedimento de arbitragem e, naturalmente, criando aquele gosto, aquele interesse já nos jovens estudantes, para que eles possam, ao ingressar no mercado profissional, considerar a arbitragem como um meio de solução de conflitos muito eficiente e, naturalmente, como aquele meio que ele pretende recomendar aos seus clientes e, por que não, atuar de forma efetiva nessa área. Então, doutor Marcelo, eu quero primeiramente agradecer imensamente à Camarb e especialmente ao senhor por aceitar o nosso convite. Está aqui a gente falando sobre essa competição que tem uma importância vital para o desenvolvimento da arbitragem e da formação jurídica brasileira. Eu, em outra oportunidade, já tive a chance de demonstrar por uma pesquisa que realizei, inclusive em uma edição aqui do nosso programa Momento Arbitragem, como a academia ainda está defasada na formação jurídica ao não contemplar em grande parte no país inteiro a formação jurídica na área de mediação e arbitragem e outras práticas de solução alternativa de conflitos. Nesse estudo que a gente fez, a gente percebeu que menos da metade das instituições brasileiras já inseriram nos seus currículos e só 1/3 delas inseriram de forma obrigatória. E apenas pouco mais de 6% dessas instituições fazem previsão da prática profissional em mediação e arbitragem, ou seja, inseriram no núcleo de prática jurídica a experimentação dos meios alternativos, dos meios adequados de tratamento de conflito. Então, a oportunidade de uma competição como essa é exatamente levar para o seio do ambiente universitário a experimentação, aquilo que só pouco mais de 6% das instituições brasileiras de ensino superior jurídico se dedicaram a fazer já, e já estamos há 18 anos da lei de arbitragem. Então, uma defasagem importante, uma iniciativa muito grande, a gente agradece, e eu quero apresentar aqui o Dr. Marcelo Dias Gonçalves, que é também autor desse livro, A Arbitragem no Direito Societário, que foi tese do seu mestrado, dissertação do seu mestrado, né, e que nos entregou um exemplar aqui com a dedicatória. A gente agradece imensamente o seu carinho. Dizer que estamos aqui no seu escritório de advocacia particular. Qual é o nome do escritório? Portugal Murad, Direito de Negócios. Portugal Murad, Direitos de Negócios, que é um dos escritórios mais importantes aqui de Belo Horizonte. Então, obrigado mais uma vez. Fique à vontade das suas considerações. Asdrubal, primeiro eu que tenho que agradecer a oportunidade de estar falando no programa, principalmente falar da Camarb, falar da 5ª edição da competição. E eu acho que você, nessa introdução do tema, disse algo muito importante. O mote da organização da competição, o que animou a Camarb a organizar a Competição Brasileira de Arbitragem, é exatamente trazer para a vivência do estudante, para a formação do futuro e do jovem advogado, a possibilidade dele vivenciar a prática da arbitragem, algo que certamente na nossa formação como advogado faltou, nós não tínhamos, e portanto preparar uma nova geração de profissionais que já possam chegar ao mercado, não só conhecendo o Instituto, mas vivenciando a prática do Instituto. Eu queria rapidamente falar um pouquinho sobre a origem
de onde veio a competição de arbitragem, para que em seguida a gente possa falar também para o telespectador como é que funciona a competição. Na verdade, a nossa competição brasileira de arbitragem, Petrônio Muniz, depois vamos falar um pouquinho do Dr. Petrônio, ela foi concebida por 3 colegas de conselho da Camargo, a doutora Flávia Bittar Neves, doutor Leonardo Macedo, doutor Leandro Renó, que já tinham experiência como coaches, como técnicos das equipes de arbitragem da UFMG em competições internacionais de arbitragem. O Brasil já vem participando através não só da UFMG, como de algumas universidades, como a USP, a Universidade Federal do Paraná, a PUC São Paulo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já vem participando já há algum tempo de competições internacionais de arbitragem e, portanto, Flávia, Leandro e Leonardo procuraram a Camargo e falaram por que não termos uma competição de arbitragem em língua portuguesa no Brasil, envolvendo os estudantes brasileiros e, sobretudo, envolvendo a comunidade arbitral brasileira. O que a gente vê depois de 5 anos de competição de arbitragem é algo maravilhoso. Nós tivemos não apenas o envolvimento acadêmico, da academia, do estudo do direito, não só processual, como especificamente da arbitragem, em torno desse evento que é a competição de arbitragem, mas, sobretudo, a competição de arbitragem passou a ser um evento do calendário da arbitragem no Brasil, ou seja, durante os 3 dias em que ocorre a fase oral da competição, vem, seja para Belo Horizonte, seja para Curitiba e Rio de Janeiro, onde a competição já passou, profissionais de todo o Brasil, advogados, árbitros, para estar com os estudantes, participar efetivamente da competição e, portanto, essa troca de experiência daqueles que já estão atuando na arbitragem com os estudantes que estão efetivamente participando da competição, faz com que a gente tenha certeza que o evento hoje ele é fundamental num calendário de arbitragem que contemple também formação de novos entrantes, de novos advogados que vão atuar com segurança na arbitragem. Formando uma comunidade de arbitragem. A gente tem uma comunidade arbitral brasileira, nós podemos dizer que temos depois de 18 anos e que essa comunidade precisa estar não só em crescente formação, mas de oxigenação com novos participantes. Eu acho que a competição cumpre isso. E nós, em nome da Camargo, da Câmara de Arbitragem Empresarial Brasil, que fez 15 anos em dezembro de 2013, ficamos muito satisfeitos de capitanear esse projeto. A Camargo tem 2 objetivos institucionais importantes. O primeiro, o seu core business, que é exatamente a administração de procedimentos arbitrais e agora também no serviço de mediação empresarial, mas também como entidade sem fins lucrativos voltada para os métodos extrajudiciais de solução de controvérsias, a divulgação, o fomento do estudo da arbitragem e da mediação faz parte do nosso objetivo social e eu acho que a competição cumpre com grande intensidade esse objetivo. A par de eventos, palestras, eu acho que a competição... Cumpre com louvor esse papel. A gente fica com um certo orgulho de chegar à 5ª edição e receber nessa 5ª edição em Belo Horizonte diversos profissionais de arbitragem que vêm emprestar como você o seu tempo precioso em prol da formação da nova geração. É bacana isso que ele falou e eu vim aqui participar dessa edição também, convidado para atuar como árbitro na competição e pude perceber a pluralidade de profissionais, de experiências, de expertises que se unem em torno desse projeto de forma voluntária, porque estão engajados, sobretudo, em dar a sua contribuição pessoal para o desenvolvimento da arbitragem no Brasil, para a prospecção e crescimento desse setor e, naturalmente, para a formação de uma nova comunidade, uma jovem comunidade de profissionais que ingressem nessa área entendendo a estrutura, o raciocínio dos mecanismos de solução adequada de conflitos, mas, sobretudo,
introduzindo, enraizando o espírito dessa solução. Exatamente. Né? Para que sejam um pouco menos beligerantes e sejam mais cooperativos, mais construtivos, mais colaborativos, no sentido de buscar soluções que atendam às aspirações das partes com mais efetividade. E a gente percebe que essa comunidade se une, engajada, feliz, faz um congraçamento durante esse evento, é muito bacana, depois tem todo um network que se desenvolve a partir disso, e eu acho que esse é um valor intrínseco extraordinário que cada um de nós que participa, mesmo como voluntário, leva consigo como a melhor remuneração que poderia ter em participar de uma atividade. Eu não tenho dúvida em dizer que a nossa comunidade arbitral brasileira, ela tem como característica importante a generosidade daqueles que militam na arbitragem. É muito gratificante a gente fazer contato com os colegas profissionais que têm atuado em arbitragem, seja no Brasil, seja fora, como árbitro, como advogado, como expert, e fazer o convite e ter uma aceitação imediata, com uma disponibilidade para estar e se envolver na competição. Eu acho que esse envolvimento faz com que a gente tenha certeza que não só a comunidade está se desenvolvendo, como a gente pode ter certeza que essa nova geração de arbitralistas será muito melhor, certamente, que a nossa, dos que já têm um pouco mais de idade que eu, porque não tiveram a possibilidade, no momento ali de formação mesmo do profissional, ter essa experiência com a arbitragem. A gente está falando dessa parte bonita, da parte romântica dessa atividade, mas a gente sabe que por trás disso, nos bastidores, tem muito trabalho a ser feito. É uma logística imensa para que tudo funcione com sincronia, que as falhas que possam acontecer durante o processo por alguém que tenha um impedimento momentâneo, uma dificuldade fora do previsto, não venha comprometer a concretização do sonho, que é uma coisa maior. Então tem todo um bastidor importante com uma série de pessoas por trás trabalhando com afinco para que isso aconteça com qualidade. Você podia dar um pouco para a gente dessa visão dos bastidores, tanto da estrutura envolvida, quanto até, se for o caso, tiverem pessoas que você queira citar o nome, fica à vontade para a gente fazer justiça aos nomes que carregaram o piano dessa tarefa tão importante, e também da envergadura disso, quantas faculdades participaram, quantas equipes. Eu acho que é importante a gente, principalmente para o espectador, ter uma ideia do que como é que é uma competição de arbitragem, né? A competição de arbitragem, ela tem início com a concepção de um caso. Trata-se de um caso construído pela equipe organizadora, e esse caso ele traz matérias controvertidas, é um caso obviamente estándar, construído mesmo, mas que eu tenho argumentos tanto para a parte requerente quanto para a parte requerida, e argumentos que trabalham matérias exclusivamente de arbitragem, eu diria de processo, e matérias que trabalham direito material. No caso da competição deste ano, a 5ª edição, nós temos um caso envolvendo direito societário, propriedade intelectual, contrato de investimento, que no bojo desses contratos nós tínhamos a previsão de uma cláusula compromissória. Um dos contratos. Em um dos contratos, em outro não, e havendo um conflito entre as partes a propósito do relacionamento, seja de um contrato com outro, houve o requerimento da arbitragem por uma das partes, a outra resiste, dizendo que entende que não seria o juízo arbitral competente, porque um dos contratos não tinha a previsão da cláusula compromissória. Além disso, nós temos questões envolvendo... Aliás, deixa eu só abrir um parênteses para fazer um registro. Eu conheci o caso bem de perto, exatamente pela missão de também participar como árbitro do evento, e é um caso concebido com muita sagacidade, com a inteligência de conseguir preservar o equilíbrio da disputa, oferecendo para os dois lados argumentos consistentes, a possibilidade de argumentos consistentes, ou seja, situações fáticas e jurídicas que permitiam a construção de teses importantes, que poderiam se assentar tanto em doutrina quanto em jurisprudência. Exatamente. Os dois lados
poderiam se valer disso e, de fato, existem elementos jurídicos e doutrinários que servem a esse propósito. Então, conseguiu manter o equilíbrio, né, dessa disputa e, ao mesmo tempo, introduzir e avançar discussões de temas super importantes da arbitragem e de temas envolvendo o direito empresarial, o direito intelectual, ou seja, questões As questões de direito material são fundamentais para que a gente não trate apenas de processo, só de arbitragem. Mas, como eu estava te dizendo, esse caso começa a ser concebido no mês de janeiro. E esse caso é liberado ao público, ele é publicado no site da Camarb, na parte da competição, no mês de maio, e a partir do mês de maio nós começamos a receber a inscrição das equipes. A primeira edição teve 15 equipes, 15 faculdades ou escritórios de advocacia inscritos. Hoje nós chegamos a 26. Mas quando fala escritório de advocacia, são os estagiários? Exatamente. Na verdade, podem participar da competição não apenas os estudantes que ainda não se formaram, não se graduaram, mas também aqueles que se formaram há um ano, eventualmente, podem fazer parte dessas equipes. E a competição se desenvolve em 2 etapas. A primeira etapa, que tem uma data importante, que é o mês de agosto, cada uma das equipes vai apresentar memoriais escritos sobre o caso, tanto em nome da requerente, da parte requerente, quanto da parte requerida. Essa fase da competição é muito importante, em que a equipe vai desenvolver, e às vezes até separando os seus membros mesmo, tem os membros da requerente, os membros da requerida, eles vão desenvolver como se fossem memoriais finais ou alegações iniciais, depende do caso. Nesse caso, que nós estamos na 5ª edição, na verdade é uma alegação intermediária, em que o tribunal pede às partes que manifestem sobre determinados temas já propostos pelo caso, e as partes apresentam essa fase escrita, portanto, até agosto, que são o que nós chamamos de memoriais. Esses memoriais, para te falar um pouquinho do bastidor, eles são submetidos através de número, e, portanto, as partes não são identificadas, as faculdades, as equipes. Há vários colegas da comunidade arbitral, advogados, árbitros, que se dispõem a examinar esses memoriais, e nós temos ali uma tábua de pontuação, né? Na verdade, no que diz respeito à consistência dos argumentos, o encadeamento lógico, a linguagem, a passar pelos argumentos, seja no que diz respeito à matéria de arbitragem, matéria de fundo. Essa pontuação, ela chega até a fase final, que é exatamente onde estamos, né? Nos 3 dias que sempre ocorrem no feriado de 12 a 15 de abril de cada ano, e as equipes vêm para a sede da final, esse ano em Belo Horizonte. Como diz, já passamos pelo Rio de Janeiro, já passamos por Curitiba na 4ª edição, e as equipes vão jogar. Quando eu digo jogar, na verdade, elas vêm para uma fase oral, em que elas vão se enfrentar a um sorteio, a todo um chaveamento entre as equipes. Elas, quando eu digo jogar entre si, é porque serão sessões, como se fosse uma sessão de um tribunal arbitral, com a presença de 3 árbitros, exatamente os advogados, os árbitros que vêm participar e contribuir, que vão simular uma sessão de razões finais no tribunal, onde a parte requerente e a parte requerida vão fazer a sustentação oral das suas razões, e esses árbitros, eu repito, professores, advogados, árbitros que atuam atualmente em arbitragem, eles vão, na verdade, fazer uma avaliação da performance dessas equipes nessa sessão. E, portanto, vale a apresentação oral, valem os argumentos, valem a postura, vale o agir perante o tribunal, diante das perguntas dos árbitros. E esses árbitros, portanto, ao final dessa sessão, eles fazem exatamente nova avaliação, a avaliação desses critérios objetivos, pouco se preocupando se uma equipe vai ganhar ou perder o caso no que diz respeito ao mérito, mas o mais importante ali é a apresentação do caso e o zelo que a equipe já fez por escrito, vai fazer oralmente. Até porque essas mesmas equipes
ora defendem um polo, ora defendem outro. O mais polo, interessante, né, da competição é isso, o momento em que a equipe será requerente ou requerida, já que ela trabalhou os dois lados desde o mês de maio, é no momento da sessão. Então ali é feito o sorteio e as equipes ali vão, às vezes até mudam os seus membros mais preparados para atuar como requerente ou como advogados de requerido. E essa competição, após a gente computar os pontos da fase escrita e também das diversas rodadas orais, a gente acaba chegando num chaveamento final, como semifinal e a final. A final chegam as duas melhores equipes na fase oral, já computadas a pontuação também da fase escrita. E é interessante dizer que na semifinal e na final, os membros do tribunal, eles já não avaliam mais sob o ponto de vista de uma régua de pontuação. Na verdade, o tribunal vai ter a dura e a duríssima tarefa de dizer ao final qual equipe se saiu melhor na sua postura. Uhum. E isso faz com que a gente chame de competição de arbitragem, justamente porque o objetivo é fomentar o debate, é fomentar o embate, o bom embate do juízo arbitral, fazendo com que esses estudantes, esses jovens profissionais possam ter a experiência real de audiência. Uhum. E isso eu queria só voltar a essa origem, isso é algo que já acontece no exterior. Nós temos uma competição internacional em Viena, de arbitragem, e as equipes brasileiras que lá têm comparecido, mais de 150, 160 equipes de todas as partes do mundo, já têm galgado classificações expressivas nos últimos anos, ficando entre as 32 melhores, entre as 16 finalistas, o que mostra a qualidade do estudante brasileiro, que já hoje tem destaque no cenário da arbitragem internacional. E muito importante que essa competição também seja em língua portuguesa, a competição brasileira, porque faz com que a gente tenha a possibilidade de toda a comunidade arbitral, não apenas em língua estrangeira, mas a comunidade brasileira possa, no português, trabalhar com as questões de arbitragem, uma arbitragem doméstica de muita qualidade, né, a partir da Lei 9.307 de 96. Perfeito. Marcelo, antes da gente concluir, eu queria fazer 2 registros. O primeiro registro é que eu também conversei com alguns alunos que participaram, competidores que participaram da competição, e vocês vão poder assistir daqui a pouco o depoimento desses competidores. E ali eu pude ver a alegria, sabe, transcendendo nos olhos dessas pessoas. E no diálogo que eu tive, também nas manifestações que eu fiz ao final de cada painel que eu participei, eu sempre fiz questão de fazer o seguinte registro, e percebi que isso já estava presente no coração de cada um dos que competiram. Eles ganharam. Não sei qual vai ser o resultado, ninguém sabe ainda qual vai ser. Nesse momento em que estamos ainda não sabemos disso, mas todos que participaram ganharam. Ganharam porque cresceram. A aplicação deles ao caso, com estudo aprofundado, aceitar o desafio de se expor, de se apresentar, saber que está sob julgamento, sob avaliação, não só da banca examinadora, como de todos os outros olhares e dele próprio, né? Isso lança a uma missão de crescimento, de desenvolvimento, que o insere num contexto de dedicação. E eu pude perceber essa dedicação, essa essência no coração daqueles que participaram, que estão participando, e pude perceber que eles ficaram felizes demais em ver o tanto que eles evoluíram. Então, a evolução de cada um. Então, essa vitória, quando a gente fala em competição, fica sempre a sensação de que um vence e todos os outros perdem. Nesse tipo de competição acadêmica, todos vencem. Alguém vai levar o prêmio, mas todos vencem. Você tem absoluta razão nesse registro. É gratificante no nosso convívio, nessas sessões finais das 5 edições, a gente verificar como os 160, 140 estudantes que estão ali diretamente envolvidos, de faculdades de todo o Brasil, estão ali porque querem, estão ali porque acreditam, estão ali com o olho brilhando. Isso faz muita diferença, e por isso que a gente fica muito satisfeito quando os profissionais da arbitragem compraram
de forma generosa a competição de arbitragem e vem participar. É muito importante para o estudante estar ali em contato com os profissionais que atuam em arbitragem e, portanto, ele vê a importância do trabalho dele com o profissional ao final da sessão dando feedback, dizendo, olha, era melhor que fosse isso, esse argumento foi bem colocado, foi brilhante a colocação, olha, aqui pode falar com mais calma. Isso tem um preço inestimável na formação desses estudantes. E isso é desde o estudante que está ainda na parte inicial do seu curso até quem já se formou com um ano, né, de graduado, pelo que eu entendi dos critérios. E eu, em um desses painéis mesmo, uma das estudantes que participou estava no segundo período. É muito bacana. Olha, muito bacana. E a performance que ela demonstrou, ninguém diria que ela está no segundo período, porque ela se preparou de uma tal maneira que a qualidade as lacunas de quem ainda está numa parte inicial da formação nem foram possíveis se perceber, porque ela se doou tanto na missão que isso foi totalmente neutralizado. Eu queria fazer 2 registros que, se você me permite, claro. Dentro disso. Primeiro, é como já na 5ª edição nós temos ex-participantes formando novos participantes. Portanto, as universidades hoje se organizam e eu já tenho ali uma sucessão nas equipes de algumas universidades, isso é muito interessante. Elas já ficam esperando o próximo edital. Então, aquele que foi participante durante 2, 3 edições, hoje já formado, está ali como coach, como treinador e vem formando, ou seja, gostam daquilo que fazem. E eu acho que você me pediu para fazer um registro, eu gostaria muito de fazer o registro sobre a equipe organizadora da Camarb. Além da gente ter uma parte dessa organização ligada diretamente à diretoria executiva da Camarb, e principalmente ao seu secretário-geral, Felipe Moraes, e a sua equipe, a Mariana, a Luciana, a Raquel, nós temos ainda um time que é só da competição. E esse time são de ex-participantes de competições internacionais que foram da UFMG, do time da UFMG aqui em Minas e que abraçaram esse projeto e já estão há 5 anos nesse projeto. E é interessante ver que nessa 5ª edição nós já temos sucessão na equipe organizadora e, portanto, eu acho importante eu registrar os nomes da primeira comissão organizadora, além de Flávia Bittar, Leandro Renó, Leonardo Macedo, que tiveram a coragem de trazer a competição e fazer a competição brasileira. Nós tivemos desde o primeiro momento nessa comissão esses estudantes, que é Pedro Martini, Pedro Soares, Bernardo Cabral, Daniel Barbosa, que hoje já são formados advogados, alguns deles inclusive já militando no exterior, fazendo cursos de mestrado fora do Brasil. E nessa edição nós tivemos, além disso, a Maria Fernanda, tivemos a Ana Clara, tivemos o Luiz Felipe, que são pessoas que já estão muito comprometidas com essa organização e isso é fundamental. Só deixar claro, Maria Fernanda e Maria Tereza, para que a gente possa ter uma sucessão na organização, tal como hoje já se tem expectativa. A Camarb hoje tem uma expectativa, ou gera uma expectativa grande nesses estudantes, em torno da 6ª, da 7ª edição, e nós temos certeza que a Camarb vai, nos próximos anos, cumprir com esse aprimoramento. Basta dizer que nessa 5ª edição, nós tivemos como parceira de primeira hora a Ordem dos Advogados do Brasil, a Ordem pela sua Comissão Especial de Mediação e Arbitragem, o Colégio dos Presidentes das Comissões de Mediação e Arbitragem, o COPREMA, que teve uma iniciativa muito louvável, que foi fazer pré-eventos já de treinamento e seleção de equipes, um no Norte, através do presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB do Estado do Amazonas, Dr. Daniel Nogueira, e também no Rio Grande do Sul, através do Dr. Ricardo Ranzolin, que também organizou lá uma pré-competição, quase que esquentando as equipes, o que faz com que as equipes já chegam melhor treinadas e, sobretudo, já com incentivo regional, quiçá que a gente tenha uma competição com não 15, não 26, mas cheguemos aí a 40 equipes, que seria uma vitória
muito importante para a arbitragem, porque o envolvimento não é só das equipes, também são dos professores. Esses dados que você traz, Asdrubal, no começo, são dados que a gente precisa sempre revisitá-los e verificar a melhora. Nós precisamos de mais matérias obrigatórias de arbitragem, mais prática. Precisa ser incluído no exame de ordem. Precisa ser incluído no exame de ordem, porque se nós não entendemos que a arbitragem é jurisdição, que a arbitragem é forma de solução de controvérsias comum, tá certo? Nós teremos muita dificuldade no desenvolvimento da arbitragem. E, por favor, quem é coordenador de curso de Direito, gestor acadêmico, e se por algo na sua faculdade ainda não tiver inserido na formação como componente curricular obrigatório o estudo da mediação de arbitragem e de outras práticas de solução de conflitos, por favor, não perca mais tempo. Faça isso imediatamente, porque já beira a total irresponsabilidade de entregar ao mercado um bacharel em direito que ignore o conhecimento de mediação e arbitragem. Ele vai chegar absolutamente defasado e provavelmente vai orientar de forma infeliz e inadequada o seu cliente, o empresário ou o cidadão que o procura, querendo saber um pouco mais sobre esse caminho ou com um problema que poderia ser encaminhado para esse tipo de solução e que seria, naquele caso concreto, a forma mais adequada de resolver aquele problema, e ele está indo para o mercado sem saber isso, naturalmente, sem saber, ele vai dar orientação incompleta, errada e vai fazer um desserviço à sociedade. É impressionante, nós vemos que eu sou professor oriundo da área de processo civil, que nós tenhamos estudando o processo, seja o processo civil, o processo penal, o processo do trabalho. Semestres e semestres. Oito cadeiras na universidade e não tenhamos espaço para falar de arbitragem, falarmos de mediação, falarmos de técnicas de negociação. É o que você disse, a gente não pode já estamos há 18 anos de vigência da lei, né? Brincar mais com essa nova geração, porque essa nova geração, ela chega num momento de, não vou dizer de crise, mas um momento muito difícil do nosso Poder Judiciário, onde nós temos quase que um colapso no que diz respeito ao funcionamento e, sobretudo, prestação jurisdicional a tempo e modo. E a arbitragem não vem para substituir o Poder Judiciário, mas a gente precisa ter a opção ao cidadão por outros métodos. Exatamente, que não o Poder Judiciário. E para ser uma solução complementar e muito importante para resolver com precisão aqueles assuntos que merecem um caminho diferenciado. Bom, eu quero aproveitar e convidá-los para você assistir o depoimento dos alunos que vai passar aí agora. Estou aqui com a Júlia Santolini Peixoto, competidora da 5ª competição brasileira de arbitragem organizada pela Camarb. Tive a oportunidade de ser árbitro no painel de arbitragem em que ela competiu e foi uma experiência muito rica para mim como árbitro. Ela teve uma performance extraordinária, ela e toda a equipe dela e naturalmente também a equipe adversária. E eu queria só falar um pouquinho com a Júlia aqui para colher qual foi a sua sensação, a experiência de ter vivido a participação nessa competição, desde o momento em que se preparou até esse momento das apresentações, tanto a escrita quanto a oral, ainda estão na fase eliminatória, mas seguramente ela é uma das fortes candidatas a seguir em frente pela boa performance que realizou. Júlia, parabéns pelo seu desempenho. Parabéns pela ousadia de estar participando desse evento. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre como foi essa experiência e o que você está achando.
Bem, desde o início, tanto a fase preparatória de escrita, depois os treinos, a oratória, é um trabalho que sempre foi de equipe e é muito importante todo mundo ficar muito envolvido nisso. A gente tem a oportunidade de pesquisar conceitos e temas importantes relacionados à arbitragem e no mérito a gente acaba tendo conhecimento em outras coisas, no presente caso sobre propriedade intelectual. Então isso abrange o nosso campo de experiência, de aprendizado, e na fase oral é extraordinária a experiência da gente poder treinar a nossa oratória e a sensação de estar diante de um painel com 3 árbitros diferentes, de 3 lugares diferentes do Brasil. É uma experiência extraordinária que, de fato, eu espero que vai contribuir muito com o meu futuro acadêmico e profissional. Certo, Júlia, mais uma vez parabéns. Obrigada. Tenho certeza que você está competindo em alto nível juntamente com outros colegas e que o nível da competição está muito elevado. Você deve também ter ouvido falar isso de outros colegas. Com certeza. Parabéns pela ousadia de estar aqui e seguramente pela evolução que teve ao se preparar para esse evento. Obrigada. Olá, estou aqui com a Larissa Quadros do Rosário, competidora na 5ª competição brasileira de arbitragem organizada pela Camarb. Larissa, tive a oportunidade de participar contigo dessa jornada, participando do Tribunal Arbitral, do painel de arbitragem, avaliando a sua performance. Não a conhecia antes, então tive a oportunidade de conhecê-la durante a atividade e fiquei muito impressionado com a qualidade da sua performance. Quero te parabenizar e deixar registrado aqui a grandeza da sua apresentação, a qualidade, a desenvoltura. E eu queria que você dissesse para mim, você é da onde, veio de que instituição, como está sendo a sua experiência, tanto de participar do evento, quanto naturalmente de se preparar para ele. Bem, eu sou de Curitiba, no Paraná. Eu estudo na PUC do Paraná. Eu estou no 2º período, está sendo uma experiência muito boa, eu estou aprendendo muito, tanto as questões pertinentes ao direito como as processuais da arbitragem. Está sendo uma experiência muito maravilhosa. E como foi a sua sensação da estreia, de você falar e fazer a defesa? Bem, no início eu estava mais nervosa, conforme foram ocorrendo as perguntas dos árbitros, eu fui ficando mais tranquila e percebendo que eu tinha estudado, eu sabia o conteúdo. Então esse foi o ponto fundamental, você se preparou bem para isso. Sim, com certeza. Foi isso que te deu a tranquilidade. Sim. E olha, nós estamos falando aqui com uma estudante de Direito do 2º semestre. Isso é bem importante entender, 2º semestre. Então ela se preparou bem, se apresentou muito bem. Isso demonstra que qualquer pessoa que queira muito fazer alguma coisa, enfrentar um desafio, se dedicar bem a ele, pode chegar lá. Essa é a mensagem? Com certeza. Parabéns mais uma vez, viu, Obrigada. Larissa? Sucesso aí na competição. Ela teve uma performance de alto nível e seguramente tem grande chance de passar para a etapa seguinte. Um abraço. Obrigada. Bom, agora que nós já vimos, eu quero fazer um registro final, porque a gente tem que encerrar o nosso programa. Eu sei que você está gostando, eu também, o Marcelo também, mas a gente precisa fazer um registro final para fazer um encerramento. Bom, a Camarb é uma instituição de arbitragem que já tem 15 anos de vida e vem crescendo de maneira consistente, sólida. Já abriu unidades além aqui de Minas Gerais, que é seu berço, né? Exatamente. Mas já abriu unidades no Rio de Janeiro, em São Paulo, prospectando também o seu crescimento para outras grandes áreas. Tenho certeza que ela já reconhece o potencial de outras regiões brasileiras e quem sabe em algum momento ela também avance por outras regiões. E uma instituição que vem trabalhando com essa seriedade, com essa dedicação para o desenvolvimento da arbitragem, claro, é um negócio, está prospectando, está gerando resultado para aqueles que estão empreendendo, e é muito bom que seja assim, porque ninguém vai investir se também não for para ter algum tipo de resultado, desde que o faça fazendo bem para as pessoas, prestando um serviço do qual se possa orgulhar e ajudando a sociedade e as empresas a encontrarem as melhores soluções para os seus problemas, que bom. Mas o registro tem que ser feito. Ela, além de estar fazendo esse papel de negócio em si, ela está fazendo um papel social de grande importância, que é difundir
a solução por arbitragem, a introdução desse estudo no meio acadêmico. E aí eu quero dizer, Marcelo, da nossa alegria do Momento Arbitragem, de vivenciar essa experiência, de testemunhar isso e, naturalmente, de ver uma instituição como a Camarb. Tomara que outras instituições brasileiras também, sérias, idôneas, possam ir por um caminho semelhante, porque quanto mais instituições se dedicarem a fazer essa difusão com esse empenho, com essa galhardia com que a Camarb está fazendo, seguramente, muito mais rapidamente, o setor de arbitragem vai crescer e se consolidar no país, trazendo os resultados econômicos que todos esperam, mas, sobretudo, os resultados sociais que se pode ter ao conseguir levar para a solução adequada aqueles casos que são apropriados e deixar o Poder Judiciário para resolver os grandes conflitos que interessam a sociedade. Asdrubal, que tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Acho que esse canal de divulgação é muito importante. A gente precisa fazer com que a notícia da arbitragem chegue à população, chegue ao empresariado, chegue ao profissional do direito. E a Camarb, que está constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos, ela tem muito claro que ela precisa contribuir nesse mercado da arbitragem para que a gente tenha um local seguro para que as arbitragens possam ser conduzidas. Lembrar que uma Câmara de Arbitragem, ela presta serviço de logística procedimental arbitral, é o que eu tenho dito, né? De gestão do processo. A Camarb, como qualquer outra Câmara de Arbitragem, não julga, quem julga são os árbitros indicados pelas partes. E a lista é aberta na Camarb, né? A lista é aberta, quer dizer, não precisa ser apenas aqueles que estão na lista da Camarb para atuarem como árbitro, mas as partes precisam ter segurança do procedimento, precisam saber que existem instituições que podem administrar uma arbitragem com segurança para que as partes possam não só participar do procedimento e, quiçá, possam cumprir a sentença arbitral, sendo desnecessário uma execução no Poder Judiciário. Porque quem ingressa pelo caminho da arbitragem bem consciente, exato, a tendência é que cumpra espontaneamente a decisão que foi emitida, porque aceitou essa regra, quis esse caminho e, naturalmente, se submete voluntariamente ao cumprimento do que for estabelecido. Marcelo, obrigado mais uma vez. Eu sei que tem um monte de gente que está nos assistindo que quer saber um pouco mais sobre a Camarb. Quem quiser saber mais sobre a Camarb, visita qual site, onde colhe mais informações. Tá, nós temos o site da Camarb, é www.camarb.com.br. Podem acessar. Está aparecendo aí na sua tela. O secretário-geral da Camarb, Felipe Moraes, está à disposição das partes, dos estudantes, dos profissionais de direito, que às vezes têm dúvida como redigir uma cláusula compromissória. A gente presta esse auxílio para fomentar a utilização da arbitragem e até mesmo orientar onde é melhor a arbitragem, onde às vezes a arbitragem seja algo que não seja tão recomendável, o Poder Judiciário está lá para acolher bem, e é assim que a gente espera. Então, a Camarb está à disposição de todos e espera ter a oportunidade de, aqui novamente convocado, estar para que a gente possa falar mais de arbitragem, agradecendo muito mais uma vez a oportunidade de aqui estar. E eu lembrei aqui uma coisa para a gente fechar o nosso programa. Se você quiser saber mais sobre a Camarb, também você pode ir procurar na nossa lista de vídeos aí no nosso site momentoarbitragem.com.br ou no nosso canal do YouTube, Asdrubal Júnior, e você vai achar lá a série especial Câmaras Camarb, que foi uma edição dedicada a apresentar a Camarb, que eu gravei exatamente com o Felipe, que é secretário da Câmara, e ele explica todos os expedientes da Câmara, dá exemplo de custos, fala os serviços que são realizados, como acessar, então fala do aplicativo que tem. Nós temos um aplicativo para facilitar muito bacana o aplicativo, então tem recursos super legais. Assiste lá, série especial Câmaras, Camarb, você vai saber tudo sobre a Camarb. Você gostou do nosso vídeo? Compartilha nas suas redes sociais. Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica construtiva? Interage comigo, meu e-mail está aparecendo aí na sua tela. No mais, muito obrigado por sua audiência e lembre-se, toda segunda e quinta você me encontra aqui no Momento Arbitragem. Grande abraço para você. Até o próximo programa. Muito obrigado.